Olá pessoal, estamos desta vez aqui reunidos novamente para trazer uma mensagem importante devido à aproximação do Dia das Mulheres, um dia em que o calendário escolheu para a gente homenagear todas as mulheres, e também esse dia muito especial porque é o dia do aniversário da minha esposa, que está aqui do meu lado. Eu quero então deixar os meus parabéns, homenageá-la. Obrigada. Porque tem sido muito importante na minha vida e na vida de todos, que seguem o canal. Obrigada. Então vamos ao vídeo de hoje. Oi gente, tudo bem? Então, a gente está começando aqui por Gênesis, né? Porque foi onde Deus começou a criação do homem e da mulher. E Gênesis, primeiro, versículo 27, primeiro capítulo, versículo 27, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando ele diz isso, ele está dizendo do homem e da mulher, porque aí ele continua, aí o versículo continua. Ele os fez homem e mulher. Então, ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Isso é a coisa mais linda do mundo que a gente possa ouvir, né? Mas por que será que Deus criou a mulher, né? A Bíblia diz que Deus olhou, viu assim, tudo ele falou, haja isso, haja aquilo, né? Haja os animais, haja as plantas, haja... Mas quando ele chegou no homem, ele fez o homem com suas próprias mãos, né? O homem no sentido masculino agora. Só que aí depois ele olhou, né? Cada macho tinha sua fêmea. E diz a Bíblia que ele achou por bem fazer alguém que viesse a completar, né, aquela obra-prima que ele tinha feito, que era o homem, no sentido masculino. E aí então ele tirou, né? Ele fez um clone, né? Vamos dizer assim. Ele tirou da costela do marido, do homem, material suficiente para ele trabalhar e fazer uma mulher que viesse realmente a completar esse homem e que eles pudessem multiplicar, encher a terra, como foi a ordem dele para a primeira família, né? Como diz aqui o livro de 1 a Pedro, né? Primeira carta de Pedro, no capítulo 3 e o versículo 3 e 4. A beleza de vocês não deve estar somente nos efeitos exteriores, como cabelos, trançados e joias, de certo, e roupas finas, né? Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Temos aqui essa explicação, né, sobre a beleza, que deve ser reverenciada a beleza interior, e não apenas a exterior, porque a pessoa aparenta ser uma coisa e pode não ser aquilo que ela está aparentando. O interior é mais importante, né? E Deus enxerga a humanidade, qualquer homem e pessoa, pelo seu interior, e não porque ele diz ou aparenta ser. Então por que diz isso, né, Pedro, né? Gente, antes disso, né? Se inscreva aí no vídeo. Esqueci de pedir mais uma vez para vocês. Se inscreva, compartilhe e comente, que isso é muito importante para o canal, o crescimento do canal. Então por que em 1 Pedro 3:4 está dizendo isso? Está dizendo porque a mulher, geralmente, a mulher não é igual ao homem, né? O pessoal diz que a mulher é igual ao homem, o homem é igual... Não é, gente. O homem foi feito de uma forma, a mulher de outra. E a mulher foi feita com sensibilidade, para ter sensibilidade, né? Para querer agradar, né? Então, a mulher geralmente é um pouco mais cuidadosa com a beleza, né? Com tudo. Então, eu disse assim para a mulher, porque não é só isso. Não é só beleza externa. Que a gente pode se arrumar. Claro que a gente não pode andar por aí que nem uma árvore de Natal, um palhaço de circo, né?
Porque às vezes a gente exagera na arrumação e fica pior do que estava, né? Mas foi dito assim, olha, você pode ser bonita, todas as mulheres são bonitas, tá? Então, você pode ser bonita, só que você tem que ser bonita também no interior. Não é só aparência não, tá bom? Continuando, né? O livro de Cantares também traz uma afirmação acerca da mulher, onde ele diz assim, você Salomão, é toda linda. Né? Cantares de Salomão. Salomão está dizendo para a esposa dele. Esposa. Você é toda linda, minha querida, em você não há defeito algum. Tá certo? Não, é porque ele é poeta, né? Ele era um poeta. Porque defeito todos nós temos, né? Mas ele olhou para a aparência física, né? E fez essa poesia, né? A ela. E é muito romântico isso, né? Por quê? Porque quando o homem faz uma declaração dessa para a mulher, ele sabe que ela não é perfeita, né? Mas ele está honrando essa mulher, né? E a mulher, ela gosta disso. Uma mulher gosta, né, de ser elogiada, né? A mulher é sensível, muito mais sensível que o homem. Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua própria casa, né? Então, a mulher sábia edifica a sua casa. Tem gente que pensa que esse versículo está dizendo assim, o homem pode ser o que for de ruim, mas você, para ser sábia, você tem que concordar com tudo, aceitar tudo, ser pisada, humilhada. Não, não é isso não. Não é nesse sentido que a mulher tem que ser sábia. A mulher, ela precisa ser sábia porque a mulher tem mais sensibilidade, a mulher pode buscar mais a Deus com mais ênfase, a mulher pode buscar pelo seu lar, a mulher pode fazer um monte de coisa que o homem não é capaz de fazer, não desmerecendo, porque ele tem outros atributos. E esse é um atributo da mulher. A mulher, ela pode mudar as coisas. É claro que tem homem que não existe mudança para eles, né? A gente vê por aí, né? São psicopatas, né? São pessoas do mal mesmo. Mas isso aí, a mulher, quando a mulher é sábia, ela já nem se casa com um tipo de homem desse. Eu fico pensando em quanta violência, né? Tirando a vida das mulheres. Hoje, agora, no nosso país, está pior do que... Acho que eu nunca vi tanta coisa acontecendo, né? Contra a mulher e as crianças. Mas... a gente não pode pôr a culpa também na mulher, mas eu acho que a mulher sábia, ela tem que prestar atenção antes, né? Ela tem que ver o caráter, a formação, como é que o marido, como é que o noivo, no caso, o namorado, trata a família dele, como é que ele trata a mãe dele, né? Como é que ele trata as pessoas, porque ninguém vira psicopata de um dia para o outro, né? Só com você ou só com a mulher, não. Essa pessoa tem problemas. Então, eu acho que nesse Dia das Mulheres, e eu me consterno muito de ver o que está acontecendo no nosso país, que está cada dia mais alto o índice, né, de violência contra a mulher. Então, já é hora, mulheres, de abrir os olhos. Antes de entrar nesse barco, veja que barco está entrando. Você não está entrando num barco furado. Não vá pela aparência nem pelos elogios que nós gostamos, mas que seja de uma pessoa que faz isso antes, lá na casa dele. Porque hoje em dia tem gente que arruma um namorado que chegou por acaso naquela cidade. Eu vejo isso nos vídeos, nas fatalidades. A pessoa nem foi lá tirar uma ficha corrida do camarada. Aí quando ele faz a maldade com ela, aí as famílias, a polícia, tudo vai lá e olha. Não, mas com a mulher antiga ele fez isso, com a outra ele fez aquilo, entendeu? A pessoa se entrega assim, sem saber com quem que está lidando, né? E sem contar quando tem crianças, né? Então, mulheres, vamos serem sábias, vamos sermos sábias, não só para ganhar o nosso esposo, aquele que não teme a Deus, ganhar ele para Deus, e também ao escolher, né? Pelo menos que tenha caráter, ok? Continuando, o livro de Êxodo,
capítulo 15, né? De versículo 20. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamboris e dançando. E isso aconteceu, foi, né, na travessia do Mar Vermelho, quando eles estavam fugindo de Faraó, né? Quando Moisés estava tirando eles do Egito, né? Salvando eles a mando de Deus. E Miriam era sacerdote, ela era profetisa e ela era também, se fosse hoje nas nossas igrejas, dirigente do círculo de oração. Ela comandava as mulheres, né? Então, era a irmã mais velha de Moisés. Ela é de Moisés, né? E irmã também de Arão, né? Isso. Então, ela defendia mesmo, ela era muito ativa. Então, mulheres, nós também temos que ver esse exemplo de ser ativa, né? De liderar, principalmente vocês mulheres mais jovens, nas igrejas, né? Dar conselho e liderar também, mesmo na tristeza ou na alegria. Ali eles estavam felizes da vida, né? Porque tinham conseguido escapar de Faraó. E ali elas fizeram um barulho, né? Então, vamos para o próximo? Vamos para o próximo, que está no livro de Juízes. Vai falar também de uma mulher que se destacou muito no Juízes capítulo... Dias, né? Capítulo 4, versículo também número 4. Isso. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Quantas pessoas dizem assim, não, Deus sempre deixou uns homens que eram machistas, que as mulheres não tinham o lugar delas, né? Que o lugar da mulher era submissa, no sentido de ser humilhada e tal. Não, nada disso. A gente não vai falar todas as mulheres que se destacaram lá no Velho Testamento e no Novo. Porque se a gente fosse falar, a gente iria fazer um vídeo aí do dia inteiro, né? Porque foram muitas mulheres que se colocaram na frente, né? Essa, por exemplo, a Débora, ela foi juíza, né? Você quer falar mais alguma coisa No tempo que Israel era governado por juízes, ela foi juíza. Sempre era um homem que comandava, né? Na qualidade de juiz, a exemplo de Samuel, a exemplo de Sansão e outros, né? Mas ela se destacou. Foi corajosa. Com gente. Essa coragem. E além de ser juíza, ela comandou um exército. Sim. E derrotou os cananeus, né? E governou Israel por 40 anos, onde houve uma estabilidade, trouxe paz, que Israel estava dividido naquela época. Exato. E ela conseguiu fazer a reunificação e houve paz em Israel por 40 anos. Maravilhoso, né, gente? Quer ler mais sobre ela? Vai lá na Bíblia, na Palavra de Deus, lê a história de Débora em Juízes. Lê ela todinho, que você vai ver que maravilha. E você vai ter mais coragem de enfrentar as coisas, de enfrentar as situações. Mas não vai parar por aí, porque nós temos mais mulheres que se destacaram, né? Além de Débora, nós temos também Esther. Todos conhecem, eu creio que muitas pessoas já até assistiram filmes e já leram o livro de Esther, que é muito pequeno, muito fácil de ler, né? Só tem quatro ou 5 capítulos, né? O livro de Esther. E ela fez uma grande diferença também em favor do povo de Israel, quando ela foi escolhida para ser a rainha, tendo em vista a destituição da anterior pelo rei. Pela desobediência que o rei achava que ela deveria fazer como rainha, ela não fez, né? Que era se apresentar. Sim, ela era... E ela não aceitou. Era judia, né? E vivia no meio dos persas, né? Porque o rei era o rei, ele governava a Pérsia, que hoje é o Irã. E ela, depois de ter uma certa intimidade com Deus, né, nas suas orações, tinha muita fé, ela conseguiu então convencer o rei a anular um decreto
que havia sido feito Que era para destruir por os um judeus. perseguidor, né? Para a destruição de todos os judeus. E com sabedoria, e com oração, e com jejum de 3 dias, né? Vamos ler ali, Que né? ela solicitou. Vamos ler o versículo, né? Ela Muito conseguiu bonito. que o rei alterasse e cancelasse esse decreto. Então ela diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, depois de irei ter com o rei, ainda que isso não seja segundo a lei. E se eu perecer, pereci. Porque ela não podia, pela lei, ela não poderia apresentar lá no lugar, vamos dizer assim, no escritório do rei, para a gente entender melhor, lá onde ele comandava, né? Gabinete. No gabinete, se ele não autorizasse, entendeu? E se ele não chamasse, não é nem autorizasse, ele não chamasse. E como ele não estava chamando ela aqueles dias para comparecer, e ela precisava dele para resolver essa situação para os judeus, né? A nação judaica não viesse a perecer, ela disse, então mandou o recado para o tio dela, avisa todos os judeus que moram aqui que se ajoelhem diante de Deus, que se humilhem, que fiquem 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. E eu também vou ficar, né? Porque às vezes tem gente que fala assim, faz um jejum por mim, ora por mim, faz uma campanha por mim, mas você vai fazer também? Né? Então ela falou, eu e minhas moças, quer dizer, as empregadas dela, vamos dizer assim, as funcionárias, né? Eu não sei como falava naquela época, né? Eu me esqueci agora o termo. Todas as moças que a serviam, que cuidavam dela, também foram jejuar e orar. E depois de 3 dias, o que ela fez? Ela arriscou a vida dela. Porque se ela entrasse e o rei não aceitasse, ela seria morta. Porque ali ela estava entrando na frente de um rei, não só do esposo. Ele era o rei, ele que mandava e desmandava, né? E não era um rei dos bons, não, dos bonzinhos, não, né? Mas com a oração e o jejum, ela foi até ele, sem ele chamar. E quando ela entrou, quando ele aceitasse, mesmo ela indo sem ele chamar, ele teria que indicar o cetro, né? Da permissão, em favor, né, dela, dizendo... Pediu permissão, pode entrar. Ele concedeu a permissão. E ela entrou, e aí foi uma nação toda que foi salva por causa, primeiro, da coragem, da fé e do desprendimento da vida dela. Ela poderia não fazer nada disso, ela já era rainha, ela estava lá no palácio toda, né? Igual hoje em dia as pessoas, eu não vou me envolver em política não, porque, né, política é suja. A politicagem é suja, não é a política. Politicagem é suja, mas e daí? Nós vamos ser omissos? Nós não vamos lutar pela nossa nação? Que a nossa nação é abençoada por Deus, então nós temos que lutar por ela. E ela fez isso. Eu admiro muito a coragem de Esther e admiro muito também a fé que ela teve, né? E a forma dela agir. Mas tem mais. Qual será a outra mulher que se destacou? Depois de Esther, nós temos aqui o versículo que fala sobre a beleza da mulher ainda, né? Provérbios 31:30, né? A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então, ela é mais uma confirmação, que não adianta só beleza, não. Esther merece o elogio, né? E não é só a beleza externa, porque dizem que Esther, né, que antes ela mudou para esse nome quando ela se tornou rainha, mas o nome dela era Radassa, que é o nome judeu dela. E dizem que ela ganhou, né, um concurso, né, da jovem mais bonita para ser escolhida como rainha, né? Porque o rei, ele não era um cristão. Claro, naquela época era o Velho Testamento, mas também não era temente a Deus. E ele olhou pela beleza.
Ele mandou escolher pela beleza. E os judeus tiveram sorte de ter escolhido ela, porque além de bela, ela conseguiu. Por que Deus conseguiu que ela chegasse lá sendo uma pessoa temente a Deus? Para salvar a nação de Israel. Então, muitas vezes, Deus põe uma pessoa em um lugar importante, não é porque essa pessoa ou merece, ou pro ego dela, né? Às vezes, num lugar de resolver justiça, política e tal, Deus coloca aquela pessoa lá que é para ele salvar até uma nação, né? E ajudar muita gente que está inocentemente sendo prejudicado. Mas teve outra mulher de uma grande importância que não podemos deixar de falar sobre ela, né? Quem é essa mulher? Maria, a mãe de Jesus. Ela, quando recebeu o comunicado que seria a mãe do Messias, que foi levado a ela através do anjo Gabriel, ela tomou uma posição, não falou assim, vou pensar, depois eu dou a resposta. Não, ela respondeu na hora. E lá está escrito, Lucas... capítulo 1, versículo 38. Lucas 1, 38. E ela disse, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Então ela recebeu aquela missão. Foi sem quando consultar, o anjo apareceu para dizer, nem olha, consultou o futuro noivo, esposo, né? que era José. Né? Ela tomou a decisão. Ela aceitou. Porque ela foi achado graça aos olhos de Deus devido à sua... seu comportamento, né? A sua dedicação. Sua dedicação, seu comportamento. De Deus. Né? Que também ela era uma moça comportada, ela era uma moça temente a Deus. E Deus achou graça nela. Né? Então, o que Deus fez? Porque a graça vem de Deus. Né? A gente pensa assim, a pessoa tem graça. Ela tem a graça que veio de Deus. Então, Deus achou graça nela, colocou a graça nela e disse, você... Porque Deus sabe o futuro, né? Ele sabe lá na frente. Ele sabia que ela iria aceitar e ele sabia que ela iria ser a mãe de Jesus, que é como que eu vou dizer, um parentesco terreno, viu, gente? É o parentesco de Maria com Jesus, era um parentesco terreno, de José também, né? Que se tornou o pai adotivo, né? De Jesus, e depois eles dois, Maria e José, tiveram muitos outros filhos, né? Tiago, lá na Bíblia tem o nome deles todos. Então, a Maria, ela foi corajosa, porque naquele tempo, se descobrisse que uma moça estava grávida, ela era apedrejada, ela era morta. Então, ela enfrentou isso, porque ela creu. Porque se foi Deus que mandou, ele vai cuidar de mim, né? Ela não importou se o José ia querer casar com ela ou não, a si mesmo, tanto é que ele quis sair, quis fugir daquela situação, porque ele a amava, mas ele não queria que ela fosse apedrejada, ele quis sair sem ela perceber, mas aí o anjo apareceu para ele e falou com ele também, e ele voltou e se casou com ela. Então, gente, prestem bem atenção, olha, vamos pegar Maria como nossa inspiração de fé, de coragem, né, de altruísmo, porque ela deixou tudo para cumprir uma missão para Deus. Nós não temos essa missão hoje de criar uma criança que está vindo aí para poder morrer e nos salvar. Mas nós temos tanta missão de levar pessoas para essa criança que depois virou adulto e se batizou no Jordão e começou o ministério de 3 anos dele aqui na terra, e morto, crucificado, e depois foi ressuscitado. Então, ela teve tanto altruísmo, ela doou a vida dela, né, para cuidar e para mostrar a todos como que se faz. Então, nós temos que nos inspirar nela, né? Nós temos que... só que assim, ela morreu. Um dia ela morreu, José morreu. Eu acho que José morreu antes dela, né? Porque a última vez que a Bíblia fala de José junto com ela e Jesus foi quando eles foram ao templo, que ele tinha 12 anos, Jesus tinha 12 anos. Não se fala mais. Se alguém já viu alguma outra coisa que fala de José, pode escrever aí embaixo nos comentários, porque de tudo que eu já vi, nunca ouvi e nem li isso. Então a gente pensa, né, que ela ficou viúva cedo, né?
Porque todos os lugares depois, o primeiro milagre de Jesus, que ela chamou, falou para ele que tinha acabado o vinho, ele falou, não é chegada a minha hora, calma, né, e tal. Então ela foi percebendo que ali ele já não era mais aquele filho que ela comandava, ali ele era o filho de Deus, entendeu? Que ela, nós não podemos dizer que ela não ressuscitou ainda, José não ressuscitou ainda, e ela não é mãe de Deus, porque Deus já existia antes dela, né? Então Deus foi lá, Deus foi o Criador. mandou o anjo, né, também, falou com ela, foi Deus que criou ela, como criou cada um de nós. Então ela foi mãe de Jesus na esfera terrena e não na esfera espiritual, certo, gente? Só para deixar claro, tá? A situação de Maria. Olha, e aí, para então, fechar, né? Vamos fechar aí com temos, essas duas. Temos várias outras mulheres ainda para Tem falar, muitas mas mulheres, muitas. eu creio que não dá tempo de Não vai dar gente tempo. comentar sobre todas, né? Esse comentário até aqui, acho que já é Vamos suficiente. falar dessas duas só para fechar, né? Apenas fazer uma menção, né? A menção. Ao nome de Ana, que foi Ana, a mãe de Samuel, né? do profeta Ela Samuel. é estéril, Ela era orou a estéril. Deus concedeu um filho, ela prometeu entregar esse filho para servir Para a ao obra Senhor. de Deus. E assim fez foi isso. feito, né? E ela era constante no templo, orando. Até que chegou a vez, né? De Até receber a bênção. que o sacerdote até achou que ela estava bêbada. Você está bebendo? Porque você fica falando. Não, minha alma está, né, aflita, porque ela queria um filho. Mas depois temos também Priscila, que é citado no livro escrito por Paulo, nas cartas de Paulo, em que ela era esposa de Áquila. Né? Áquila. E também eles trabalharam, eram muito dedicados à obra, cuidava de igreja, né? E ela se destacou porque ela estava sempre junto ali, ensinando, conhecedora da palavra, ela ministrava ali para os dirigentes, né? Inclusive Apolo, né? Até para Apolo, né? Ela que foi ensinou. um dos que cuidaram das igrejas que foram fundadas por Paulo. Isso aí foi depois de Cristo, né? Depois Jesus já tinha ressuscitado e tal, né? Aí que se formou a primeira igreja. E a primeira igreja tinha nome? Não. O nome da igreja era Os Cristãos. Pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Depois Jesus ressuscitou. Por quê? Eles formaram igrejas, quer dizer, eles se reuniam e formavam a igreja de Cristo, em vários lugares, né? Então fiquemos por aqui. Obrigado por Gente, eu espero que ficarem até o final, né? vocês tenham gostado. E comentem aí para saber se o nosso trabalho está sendo importante para vocês. E se você gostou, curte, né? Curta e Custa compartilhe. nada, né? Até a próxima. Tchau.